o cabelo para o vídeo. Tô bonitinha. Bom dia, flores, amores e sabores. Ai. Helenzinha, te amo. Bora lá. Gente, hoje eu tô tão organizadinho que hoje eu fiz até um roteiro. Foi meu amigo Billy que cobrou. Ele fez, faça um roteiro! Né? Porque agora a gente tá nessa história de blogueirinha, de videomaker, de youtuber. Então a gente tem que se organizar, na verdade. Primeiro, esse vídeo, eu estava querendo fazer ele muito para contar um pouco da história, de como surgiu as duas danças que eu ministro aula hoje como professor de dança, que é a Dance Explosion, eu espero que eu esteja boa em edição agora para aparecer, e Flow. Mas antes eu queria falar que, para a gente montar um videozinho, a gente arruma todo um cenário, toda aquela coisa. E neste local onde eu estou, eu tenho que ficar olhando pra cá ou pra cá? Pra cá, pra cá, pra cá. Neste cenário que eu estou, existe um sofá, né? E abaixo onde eu estou existe uma vizinha, uma senhora idosa chatinha. E aí, nas últimas aulas e lives que ele tá fazendo no Instagram e tal, ela ligou pra cá, eu achei que era minha mãe. Não era minha mãe, era minha vizinha querendo expulsar do prédio. Então, eu fui inventar de fazer uma mudança de sofá hoje com uma ideia que eu tinha visto do Instagram, aqueles Instagrams de criatividade, de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a ideia era botar a casca de banana embaixo dos pés da geladeira, para quando você vai afastar para varrer, ela desliza. Aí eu fiz, deve servir para o sofá, não é verdade? Mas o sofá é um pouco, acho que 3 vezes o peso de uma geladeira, tem um pouco de mais pés do que uma geladeira, e eu fui botar e eu fiz uma cagada, porque não funcionou. Como é o nome do negócio? A casca da banana ficou toda estraçalhada, preta, e a casa está aqui pegando. Daqui a pouco a gente vai lavar, né? Então, expectativa e realidade, acontece isso. Antes de falar de Dance Explosion e de Flow, queria dizer que para quem já segue o canal, muito obrigada, né? Os canais estão crescendo. Para quem não segue, se gostar desse vídeo e quiser me ajudar também, se inscreve no canal. Se quiser curtir, curta. Se quiser compartilhar, compartilhe. A vida é sua, né não? Queria dizer que essa semana vai sair vídeo de dança, então para você que está aí mesmo distante, mesmo sem poder ir para academia, você vai ter como fazer coreografias, e lembrando que cada coreografia que eu faço um momento show de apenas dançar para vocês dançarem comigo, e tem um momento de tutorial, então eu vou ensinar passo a passo para vocês aprenderem bonitinho. E só mais uma coisinha antes de falar do Dance Explosion, eu queria muito falar sobre a questão de corpo, né? Eu acho que vivemos numa sociedade que cobra da gente, direto ou indiretamente, consciente ou inconsciente, coisas. E a gente fica sempre nessa de, porque socialmente, mas a sociedade, né, é a gente. Então o que a gente tem que fazer é desconstruir a partir da gente. Então eu acredito que, primeiramente, o corpo, ele é um instrumento de sexualidade, sim, mas também não é. Então eu estou usando o meu corpo como professor de dança, como usuário de uma existência, como qualquer coisa. E neste momento, assim, eu moro em Recife, é um calor dos carai, eu não vou ficar botando camisa, porque eu não gosto muito de camisa, eu gosto de ficar assim, nua. Então, tô de boa. Então, se você tá rendendo, bicho, a gente tá gravando um vídeo sem camisa. Tô, porque o canal é meu, fica na tua, tá bom? Pra vocês que dançam também, eu acho que tem que se relacionar com o seu corpo. Então, não precisa comprar aquela roupa maravilhosa só porque você vai pra academia, comprar uma polaina e uma luva e um negócio. Sinta o que você sente, o que você quer, o que é a sua necessidade. Então, assim, eu estimulo muito as minhas aulas, principalmente de flow, que vamos falar sobre isso depois, a usar o mínimo de roupa possível, que respeite o ambiente que você está, mas que você se relacione com o seu corpo e não ficar usando uma roupa para esconder coisas que socialmente, ela tem uma gordurinha, ele tem uma estria, ele tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, vou gravar meus vídeos sem camisa sim, porque é isso aí. Falando nisso, eu acho que seria muito legal se a gente começasse a retroceder alguns conceitos, né, de que a gente evoluiu, mas não sei se evoluiu, é um pensamento. Porque a gente, né, éramos índios, aí ficava todo mundo peladinho, pilolas e pipios, papapá, pitinhos, papapá, e hoje tem toda essa coisa de roupa. Então eu acho que tanto
que as mulheres no carnaval estão falando do meu corpo, minhas regras, e eu acho que o peito da mulher também é um peito-corpo, então por que não, né? Não andar com o peitinho de fora, eu gosto da ideia. Mas vamos para o conteúdo macro desse vídeo, né? Muitas pessoas que são minhas alunas de Dance Explosion, de Flow, talvez não saibam desse roteiro de história. E eu queria compartilhar com vocês, para vocês saberem o que vocês estão fazendo, por quê, né? E aí é o seguinte, o Dance Explosion, na verdade, é um nome próprio meu, eu que criei esse nome, Dance Explosion, porque a minha história na dança começou assim. Eu fiz um curso de uma empresa de ginástica mundial chamada Body Jam, muito chique, adoro esse nome, Jam, que é uma escola de dança, né? É um high school music. E aí, essa palavra? School music, dance music, não sei, acho que é dance music, não, dance school, Body Jam Dance School. E aí é um programa que ele é criado fora do Brasil e ele é vendido por todo o globo. E aí você vê que, tipo, cada lugar que você vai dar aula enquanto professor tem um público diferente, tem idades diferentes, tem habilidades diferentes, e a gente, enquanto professor, dentro daquele programa, tinha que estar adaptando os movimentos para aquela necessidade, de idade, de habilidade, enfim. E aí eu comecei a ver que eu passei um tempo reproduzindo coreografias que eram criadas por outras pessoas, com outras realidades, mas percebendo que a nossa realidade às vezes era uma outra. E eu comecei a identificar isso, por enquanto só identificando, mas não fazia nada com isso aí não. Aí, depois eu fui vendo que eu tinha essa capacidade de criar. Foi numa época, boom, que Shakira lançou Waka Waka e Louca Louca, e eu fiquei louca, Waka Waka, meu Deus do céu, puta que pariu, preciso coreografar. E aí eu não dava aula ainda de dança, era só body jam. E aí eu comecei a dizer, não, vou fazer essas duas coreografias e vou botar no final da aula como um plus, assim. E a galera começou a gostar muito mais desse estilo, que é pré-coreografado, é uma música para aquela coreografia e não um bloco como o body jam tinha uma proposta, né? E aí foi vendo que muita gente estava pedindo muito mais as músicas que eu criava do que o body jam. Talvez porque, como é uma coisa criação, e aí vem um parênteses, tudo que é criado por você tem toda uma essência que você tem, que você vai colocar um amor que você nunca vai colocar numa outra coisa que é aprendida de fora, sabe? Claro que professores de outras modalidades trabalham com amor, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que quando surge de você, surgiu porque é uma expressão do mundo, do universo, através do seu corpo, da sua existência. Então, quando eu criei aquelas coreografias, eu ficava em êxtase e as pessoas percebiam isso. Então começou uma cobrança, tipo, bota aquela música. E aí eu fui vendo que, tipo, eu tava começando naturalmente a sair da vibe do Dance Explosion pra entrar no Dance Explosion, não. Eu tava saindo da vibe do Body Jam pra entrar numa coisa que eu não sabia o nome ainda. E aí eu comecei nessa vibe de vou criar uma coreografia aqui, uma coreografia ali, e aí foi surgindo essa aula. Aí eu comecei a ver que, tipo, tava dando mais certo pra mim essa aula que eu tava criando do que o que eu já trabalhava. Então eu decidi criar um nome. Aí vem toda, né, a doideira do nome. O dance, óbvio, porque é um termo universal. Qualquer lugar, se você botar o dance, a pessoa vai entender o que é. E o Explosion, eu sempre gostei muito desses nomes em inglês e pá, não sei o que. E aí o Explosion veio de excêntrico, de pôr pra fora. Eu nas minhas expressões, eu gostava muito de coreografias que antigamente eu não sabia o que era jazz, o que era balé, o que era não sei o que. E aí eu gostava muito de coreografias muito pra fora, pá. E aí vem essa coisa do X, de externar, de expressar, de excêntrico. E aí veio o Explosion, que eu adorei. Aí eu fiz, vai ser o nome da minha aula. Dance Explosion. E aí pronto, surgiu isso. E aí eu comecei a criar uma lógica, né, de coreografias, que esse Dance Explosion, ele já passou por muitas transformações, né? Comecei a tentar adaptar ele para tentar trazer o que eu acredito enquanto propósito, que é legal para nós seres humanos, trabalharmos através da dança. Então, por exemplo, eu acho que a gente ainda tem muita falha de socialização, de olhar para o outro, de perceber o outro, de viver e conviver com o outro, de usar os nossos defeitos e falhas como algo positivo e respeitar também o dos outros. Então eu comecei a trabalhar na minha aula conteúdos como socialização, como reconhecer o próprio corpo, como pensar no próprio corpo de maneira mais com compaixão, com amor mesmo, respeitando sua estética, seus limites. Eu comecei a fazer também um trabalho de empoderamento. Naturalmente as minhas aulas de dança eram muito mais femininas, de frequência mulheres fazendo. Hoje já existe homens também, então eu trabalho a energia masculina e a energia feminina.
Mas assim, a feminina ela surgiu muito na minha aula de empoderamento, até porque assim, né? Eu sou feminina também. Então, era uma coisa que vinha e era muito gostoso. Então, tinha toda essa coisa que eu comecei a pensar, tipo, o que é que eu tô percebendo que eu preciso passar para essas pessoas através da dança? Então, comecei a trabalhar e tal, enfim. E aí surgiu o Dance Explosion, que hoje, pra mim, é um sucesso, para muitas pessoas que fazem aula saem muito melhor. E naturalmente eu fui vendo que junto a uma ideia de dança, vinha também a identidade de quem está dando essa aula. Então a minha identidade, eu gosto muito de energia, de trocar energia com a galera, de falar sobre energia, de falar sobre amor, sobre o bem, sobre fluxo. E aí tem essa pegada de energia, então eu coloquei mais esse implemento na aula, de ter que ter músicas que você libere a sua energia para fora sem ficar olhando como cada um está dançando. E também, mesmo pensando nessa aula, aí vem agora o flow. Mesmo pensando nessa aula, eu via que ainda tinha alguma coisa que eu, sabe, podia melhorar, mas que não seria a mesma aula. E aí veio a ideia do flow. Primeiramente, o nome flow, o que é flow, né? Flow é um termo em inglês para fluxo, para fluir. Então eu percebia que por mais que você gostasse de dança, por mais que você gostasse de dança fora da academia, fora de um estúdio, a dança é algo de fenômeno, sabe? Eu acho que desde o Homem da Caverna, de Adão e Eva, eu acho que eles ouviam o som do universo e já, sabe, expressavam uma dança mais orgânica, uma dança mais, sabe, autêntica, espiritual, assim, de só fluir, que não tinha aquela coisa, isso é certo e isso é errado. E eu acho que isso é certo e isso é errado são conceitos tão completamente ultrapassados para mim. Porque tudo depende do contexto, tudo depende de quem está falando, de quem está vendo, de quem está expressando. Então, como criar uma aula que viesse a ter característica forte nela de criação, não do professor, mas do aluno. Então, eu queria criar uma aula que eu trouxesse uma coreografia, primeiramente de nível mais elaborado do que o Dance Explosion, que é aquela aula que repete para cá, repete para lá, umas 4 vezes, umas 8 vezes, mas que viesse com uma coisa de desafiar mesmo a galera a entender coordenação motora, ritmo, velocidade, posições, tempo, espaço, e que tivesse como principal essa ideia da criação. Então, parte da aula, eu trabalho uma coreografia para que o acervo motor dos alunos venham a crescer cada aula, como giro, como salto, como deslocamento, percepção do corpo, e também algumas atividades que eu faço para que eles comecem a se conectar com a questão do próprio corpo. Então, por exemplo, eu vou pensar numa coisa bem básica. Eu quero que você comece a pensar movimentos exclusivamente partindo do cotovelo. Então, muitas pessoas ficam, peraí, calma, como assim partindo do cotovelo? E eles começam a ter que ligar a chavinha aqui para pensar o que é que eles podem fazer para fazer movimentos com o cotovelo. Então desenha seu nome com o cotovelo, faz não sei o que com o cotovelo, e aí vai surgindo movimentos que você nem sabia que era capaz de executar e que são seus. Então a gente vai sempre nessa aula respeitar e observar como o outro dança. Então, quando eu peço para um aluno mostrar o que ele criou, ele vai criar uma coisa única, assim como o outro vai criar outra coisa única. E cada um vai ter uma coisa única que a gente vai achar, vai às vezes surgir uma coreografia dali que vai ser tipo, meu Deus, que incrível. E isso aí destrava uma coisa muito foda na nossa mente, porque vem a coisa da consciência. A gente não é uma consciência igual a todo mundo. O que eu sou, eu tenho que botar para fora e respeitar o que eu sou no meu tempo. Então, trazer isso através da dança é muito lindo, porque você apenas, sabe, se desconecta de tudo e vai quando vê, foi. E você fica tipo... Esse é o sentimento pós-aula de flow, sabe? Então, pra quem nunca fez aula de Dance Explosion, é uma aula massa. Pra quem não sabe o que é flow também, é uma aula incrível. E aí eu dou essas duas aulas atualmente só virtualmente. Então por isso vai aqui meu convite pra vocês. A partir de terça-feira que vem... Que dia é hoje, meu Deus? Hoje é dia... Não sei. 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, que dia é hoje? Hoje é 3, quarta-feira. 3. Aí. Quinta, sexta, sábado, domingo. Então, a partir do dia 8 de junho, que é uma... 8? Não. Dia 9 de junho, anota aí, dia 9 de junho, uma terça-feira, a gente vai começar com turmas online. E aí, meu convite é para que vocês conheçam essas aulas, venham fazer aula comigo online. Essas aulas vão começar a partir do dia 9 de junho, vai ser online pelo aplicativo do Zoom, e os horários vão ser terças e quintas, às 9 da manhã, às 4 da tarde, e a gente vai brincar um pouco aí com essas possibilidades, né, de internet, com essas dificuldades de reinventação. É isso aí, é muito difícil, mas a gente está tentando, né? Mas enfim,
A dança é linda, a dança é um instrumento de canalizar sentimento, canalizar emoção, de conhecer seu próprio corpo, de pensar em possibilidade, de existir, de amar. Ah, meu Deus do céu, a dança é tudo. E aí é isso, meu convite. Espero que vocês tenham gostado da ideia de conhecer um pouquinho mais sobre Dance Explosion e o Flow. E é isso. Ó, se você curtiu esse conteúdo, assina aqui, ainda não aprendi. Assina em algum lugar aí e se inscreve no canal. Se curtiu, curte. Se compartilhou, compartilha. E é isso aí.